Olá, pessoal do sétimo ano, revisãozinha rápida de matemática, beleza? Operações com números racionais e depois, no finalzinho, um pouquinho de potenciação, beleza? Então é o seguinte, vamos começar com multiplicação, depois divisão, que é o assunto que nos interessa no momento. Então, número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, por exemplo, olha só, 1,5 ele pode ser escrito na forma de fração. É 15 sobre 10. Concordam comigo? Por que 10? Porque depois da vírgula, a primeira casinha aqui é a casa dos décimos. Confere? Outro exemplo. Se a gente pegasse aqui 9,312. Não pode ser, 312. Como é que eu transformo esse número em fração? Eu vou colocar 9.312. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 3. Então, venho aqui e coloco sobre 1.000, que tem 3 zeros. Pegaram a ideia? Uma casa depois da vírgula, um zero. 3 casas, 3 zeros. Se a gente pegasse e formasse um número aqui, 2,25, tá vendo? São duas casas depois da vírgula. Então, a gente colocaria 225 sobre 100, ok? Tranquilo essa parte? Lembram disso? Beleza. Vamos para a próxima parte. O que seria a nossa próxima parte? Bom, como é que a gente multiplica então esses números, né? Porque transformar na fração eu já vi como é que é. E como é que eu multiplico? É o seguinte, vamos supor que nós temos duas frações, 2 terços e a fração 5 quartos, né? E vai acontecer uma multiplicação entre elas, né? A famosa continha de vezes. O que tem que fazer? A gente tem que pegar lá e fazer assim. O de cima multiplicando o de cima, né? Numerador multiplica o numerador. 2 vezes 5, 10. E daí a gente vai lá, parte de baixo multiplicando a parte de baixo. Ou seja, denominador multiplicando denominador. 3 vezes 4, 12. E está aí nosso resultado. 2 terços vezes 5 quartos é 10 dozeavos. Beleza? Simples assim, pessoal. E se a gente pegasse uma fração qualquer, e tivesse que multiplicá-la por um número que não é fração, um número natural. Por exemplo, 3 meios vezes 3. Como é que a gente procede nesse caso? A gente vai colocar aqui, ó, embaixo do 3, o número 1. Por quê? Porque 3 sobre 1 é 3, não estou alterando o valor. E aí eu consigo multiplicar minha fração igual eu fiz no exemplo de cima. Então, eu vou lá, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. Acabou. É isso aí, tá? Uma terceira situação que pode aparecer é essa daqui. 1,2 vai multiplicar a fração 1/8. Poxa, acabei de ver que dá para transformar número, né, decimal, número com vírgula, em fração. Eu vou usar então aquela ideia. Eu vou pegar aqui, vou reescrever 1,2 tirando a vírgula. Né? Então virou 12. E como é uma casa depois da vírgula, eu vou colocar sobre 10. Tá vendo? Aí nós vamos ter 12 décimos vezes 1/8. O procedimento é igual o que está aqui do ladinho. 2 vezes 1, 12 vezes 1, desculpe, 12. 10 vezes 8, 80. Belezinha? É isso aí, moçada. Quer ver só? Mais uma coisinha. Pode ser que a gente tenha que simplificar, né? Tem um negocinho chamado simplificação. Ou ainda, pode ser assim, ó. Ou, né, determinar a fração
irredutível. O que faz nesses casos? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Está lá fazendo atividade e nós temos que multiplicar 2/5, né, vezes 8/6. Então a gente vai lá e multiplica. Tranquilinho, faz a multiplicação. 2 vezes 8, 16. 5 vezes 6, 30. Essa fração aqui, ela pode ser simplificada, ou seja, eu posso escrevê-la com números menores, de maneira a conservar o seu valor. Tá? Eu vou reescrever de outra maneira. Para isso, eu vou usar a ideia de simplificação. Eu vou ver que o 16 é um número par e o 30 também. Então, eu vou simplificar tudo aqui pelo número 2. 16 dividido por 2 é 8. 30 dividido por 2 é 15. Então, eu cheguei na minha fração irredutível. Irredutível porque eu não vou conseguir simplificar mais. Porque o 8 só dá para dividir por 1, por 2, né, por 4 e por 8. O 15 divide por 1, 3, 5 e 15. Não bateu os divisores com exceção do 1. Só que divisão por 1 não vai fazer diferença. Então, eu cheguei na fração irredutível. 16 trintaavos e 8 quinzeavos equivalem-se, tá? São frações equivalentes. Só que o 8 quinzeavos está na forma irredutível. Tranquilo? Mais um exemplo. Peguei lá 1,9 e vou multiplicar por 0,3. Então, vou transformar em fração. Vai ficar 19 sobre 10, né? Vezes 3 sobre 10. Olha o que vai acontecer aqui. 19 vezes 3, 57. 10 vezes 10, 100. Pessoal, já é a fração irredutível. Mesmo o número sendo grande, 57, 100, não tem como eu simplificar, pessoal. Porque o 57 ele só vai dividir por 1, por 3, 19 e 57. E o 100, 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50. Só que esses números não se conversam, não tem divisores comum. Então não dá para simplificar. Então eu já cheguei na forma irredutível. Tranquilo? O próximo assunto, esse aqui, são as propriedades da multiplicação. Preste atenção porque é importantíssimo. Tá? Então, assim, a gente viu no comecinho da unidade algumas propriedades. São fechamento, comutativa, associativa, elemento neutro, tá? E tem a questão do elemento inverso. É tudo bem simples, tá? Mas às vezes a gente trabalha e não percebe, não se liga quanto ao nome de cada uma, só resolve. Por isso, ó, a gente vai começar pelo mais simples de tudo, que é o tal do fechamento. O fechamento é o que a gente acabou de fazer, é multiplicar uma fração pela outra. Então, a gente vai lá e vai trabalhar com fechamento. É assim, fechamento. Nós vamos pegar aqui 3 oitavos, negativo, só vamos colocar um negativo aqui para diferenciar do que a gente já estava fazendo. Vai multiplicar por 1/2. Isso é o fechamento. Eu multiplicar as duas frações. Eu vou fazer 3 vezes 1, 3, tranquilinho. 8 vezes 2, 16, também tudo bem tranquilinho. Menos com mais, ou seja, sinais diferentes na multiplicação. Lembre-se, né? Vou marcar aqui no cantinho. Sinais iguais sempre vai ficar positivo. Sinais diferentes sempre vai ficar negativo. Então aqui ficou negativo. Isso é o fechamento. Simples assim, né? Uma outra propriedade que a gente tem é a comutativa. Comutativa, muito é comutativa.
eu vou multiplicar aqui 1/2 positivo por 3/4. Também positivo, tá? Vou lá, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 4, 8. Positivo com positivo, sinais iguais, fica positivo, tá? A fração 1/2 veio antes. Na propriedade comutativa, o que acontece é que eu posso inverter a ordem das frações e o meu resultado será exatamente o mesmo. Olha só, inverti a ordem das duas frações. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Positivo com positivo, positivo. Tá vendo? Tranquilinho, fechou. Comutativo, então só inverte a ordem das frações, o resultado é o mesmo. Fechamento é a multiplicação, tá? Fechamento é porque o nome, explicando bem certinho, é que o produto entre dois números racionais é outro número racional. Só isso, tá? Comutativo é que a ordem das frações, né, não vai alterar o produto, não vai alterar o resultado da multiplicação. Na sequência, a gente tem a comutativa. Da comutativa tem a associativa, que é muito parecida, pessoal, mas é muito parecida mesmo. Só não vão se confundir. A associativa é uma comutativa 2.0, digamos assim. Ela é mais, ela tem mais frações. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar 3/4 e vou multiplicar pelas frações 1/2 e 2/5. Tá? Como é que eu resolvo isso? Eu vou resolver dentro do que está, onde está a minha chave. Eu vou resolver o que está ali dentro. E depois eu vou multiplicar pelo 3/4. Então, como ficaria? Ficaria assim. Repete 3/4. Nós vamos lá. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 5 é 10. Aí eu aqui multiplico para finalizar. 3/6 sobre 40. Tá? O nome é associativa porque eu posso refazer essa associação. Eu posso associar os elementos da multiplicação de maneira diferente. Então, basicamente, eu poderia ter feito 3 vezes 1, olha só, 3. 4 vezes 2, 8. E deixado essa fração 2/5 por último. O que vai acontecer com o meu resultado? Nada. Ó. Vai ficar exatamente igual. Tá? Então, essa é a propriedade associativa. Quando eu tenho 3, 4, 5 frações, eu posso multiplicá-las de ordens diferentes, que o resultado final é o mesmo. Outra propriedade é do elemento neutro. A multiplicação tem um chamado elemento neutro, que é o número 1. Toda vez que eu multiplicar alguma fração por 1, o resultado é a própria fração. Olha só. Neutro. Elemento não, né, pessoal? Ai, ai, ai. Elemento neutro. Lembre-se, elemento neutro é multiplicar por 1. Então, eu vou pegar aqui a fração 3/7, vou multiplicar por 1. Lembre-se, colocamos 1 aqui embaixo, para todo mundo ser fração, multiplicou lá, voltou no 3/7. Se eu pegar uma outra fração, pegar lá 9/6 e multiplicar por 1, olha o que vai acontecer. Coloco 1 aqui embaixo, 9 vezes 1, 9, 6 vezes 1, 6. Beleza, pessoal? Hoje uma coisinha que eu vou falar para vocês, antes da divisão, é sobre o elemento inverso. Bom, o elemento inverso é porque a fração, né, é uma divisão, ela tem um número em cima, na parte de cima, e um número na parte de baixo, né? Tem o numerador e o denominador. Quando a gente fala em elemento inverso, a gente está trocando a ordem deles. 5
oitavos. Quem seria o elemento inverso? Seria 8 quintos. Tá vendo? Numerador virou denominador. Denominador virou numerador. Na hora de resolver, olha o que vai acontecer. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 5, 40. Percebam que fiz a multiplicação e ficou tudo igual. Tranquilo? Então, esse é o elemento inverso. Toda vez que você multiplicar duas frações e o número que você encontrar na parte de cima e o número que você encontrar na parte de baixo forem iguais, você trabalhou com o elemento inverso. Tranquilo? Lógico, né? São iguais também, só está mudando a posição. Entrando na divisão. Pessoal, divisão tranquilíssima, facinho, bem simples. Vamos para o próximo aqui. Vou escrever duas frações. Vamos escrever aqui 5 nonos negativo e 8 sextos positivo. E há uma divisão entre essas frações. Como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar usando a multiplicação. A gente vai pegar o primeiro numerador pelo denominador da outra fração. 5 vezes 6. E daí nós pegamos o primeiro denominador e multiplicamos pelo numerador da outra fração. 9 vezes 8. 5 vezes 6, 30. 9 vezes 8, 72. Negativo com positivo ficou negativo. Então é assim que a gente resolve a divisão entre frações, tá bom? Você pode fazer de outra maneira, que não altera o resultado e o processo é basicamente o mesmo. Qual seria a outra maneira? Vou pegar as mesmas frações aqui para mostrar como seria essa outra maneira. Tá aqui a divisãozinha bonita. Olha só, você vai repetir a primeira fração. Vai trocar a operação, vai colocar vezes e vai inverter a fração, a segunda. Então, o 6 estava embaixo, ele vai para cima. O 8 que estava em cima foi para baixo. Aí você vai resolver a multiplicação. 5 vezes 6, 30. 9 vezes 8, 72. Menos com mais, negativo. Tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Então a divisão se resume a isso. Tranquilo? E por último, não menos importante, a gente vai falar um pouquinho sobre a potenciação. Então a potenciação aqui, coisinhas importantes, né? Temos as propriedades e temos em si a resolução. Então, pessoal, as propriedades aqui, que são as mais importantes, é a da multiplicação, e a da divisão. São as principais, assim, né? Como a gente está estudando para a prova, essas que a gente vai focar mais. Por exemplo, eu tenho uma potência, 9 elevado a 3. E eu estou multiplicando por outra potência, 9 elevado a 4. Aqui embaixo, na divisão, vou ter uma potência, 4 elevado a 6, que eu vou estar dividindo por 4 elevado a 2. Como que eu faço nessas duas situações? Bom, na primeira, eu vou repetir a base, tá vendo só? Repetir a base e vou somar os expoentes, tá? 3 mais 4, 7. Então, eu tenho que 9 elevado a 3 vezes 9 elevado a 4 é o mesmo que 9 elevado a 7. Tranquilo? Na divisão, é bem parecida a história. Eu vou ver que a base, verifiquei que a base é a mesma, vou repetir, só que agora eu vou diminuir os expoentes. Tá vendo só? Bom, pessoal, então são as duas propriedades que a gente vai estudar para a prova. Tranquilinho?
Mais um exemplo de cada. Olha só. E se fosse essas potências fossem em frações, igual está na apostila, né? A base dessas potências são frações. Muda alguma coisa para a gente? Muda nada. Ó, 1/3 elevado a 8 vezes 1/3 elevado a 5. E aqui, ó, divisão, ó, vamos pegar aqui. 2/5 elevado a 10 dividido por 2/5 elevado a 3. Então, a gente vai lá. Repete a base em ambos os casos. Opa, aqui é um 3, né? Ó, repetiu a base. Repetiu a base. Só que na multiplicação a gente soma os expoentes. Na divisão a gente diminui os expoentes. Então ficou 1/3 elevado a 8 mais 5. Opa, 8 mais 5, 13. E aqui vai repetir o 2/5 e vai fazer 7. 10 menos 3, 7. Tá vendo? Ah, sempre vai somar? No caso da multiplicação, sim. Se a gente tivesse colocado aqui, em vez do 5, tivesse colocado 25. 8 mais 25, 33. Ah, esse aqui, ao invés do 10, fosse 100. Mesma coisa. 100 menos 3, 97. Tá vendo? Tudo igual. A regrinha sempre se mantém. Aí, se você quiser resolver, né, se lá no exercício estiver pedindo para, além de tudo isso, resolver a potência, aí a gente entra numa outra parte que envolve só multiplicação, não tem regrinha nenhuma. Que é assim. Tenho que resolver 3/5 elevado a 4. Como é que vai funcionar aqui? Bom, o expoente 4, ele indica quantas vezes devo escrever os números da base. Quando eu digo números, é porque a base tem o 3 e o 5, né? A fração 3/5. Então, eu tenho que escrever essa fração 3/5 4 vezes. Então, vamos lá. 3/5, 3/5, 3/5 e 3/5. Galera, potenciação está sempre associada a multiplicação. Então, a gente tem que fazer assim. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Tá vendo? Tranquilinho, né? Mais uma só para a gente poder encerrar. Estamos com quase 25 minutos de vídeo. Só mais uma aqui. Se eu tivesse, ó, 3 meios elevado a 6. Então, 3 meios vezes 3 meios, até completar 6. Olha só. Três vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Vezes 3, 729. Sobre 4, 8, 16, 32, 64. Beleza, pessoal? É isso e até a provinha. Até mais.